Vira-te e vá para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Preste atenção nesse termo aí, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Ele disse: o Espírito a Filipe, chega-te, ajuda-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E aí nós vamos dar uma parada aqui, os irmãos já conhecem. Vejam só, irmãos, que para nós falarmos de relacionamento humano, interpessoal, nós temos que falar como que se dá. Vejam só, Filipe acabara de ter um tremendo avanço do ministério de ensino e da pregação em Samaria. Muitos milagres haviam sido feitos, mas o Espírito do Senhor manda que ele fosse a um lugar que estava deserto, faixa de Gaza. Inclusive um lugar hoje preocupante até hoje. Gaza sempre foi um lugar deserto, e até hoje, apesar de toda a estrutura que foi montada lá, acampamento para os israelitas viverem, ainda é um lugar deserto. A pessoa sofre naquele lugar, e naquele dia não era diferente. Lá estava o eunuco retornando da sua adoração. Ele não era um homem leigo, conhecia a Bíblia, só não tinha alguém que lhe fizesse essa relação. Porque vocês sabem que uma comunicação tem que ter o receptor, o locutor, o receptor e o interlocutor. Porque senão não tem relação, né? Se não tem alguém para falar, alguém para ouvir e alguém para intervir, que pode ser uma própria pessoa ou uma terceira pessoa, não acontece. A nossa vida é assim. As pessoas vêm à igreja às vezes e elas querem ser recebidas. Às vezes uma pessoa não crente que ouviu falar de Jesus entra na igreja. Tem pessoas que às vezes a gente não tem essa noção, mas um abraço que você dê, um aperto de mão que você faça, aquilo ali já criou uma relação. É claro que já está sendo relacionado da atuação do Espírito Santo na vida dela, que é o interlocutor, mas ela precisa ter alguém para fazer a locução, precisa ter alguém para ser receptor, para alguém para receber. Ela ouviu, precisa de alguém que reproduz isso para ela. A igreja é isso. A escola dominical é a melhor forma de fazer isso, essa relação. É a melhor forma de a gente se conhecer de verdade, se relacionar. Vejam só o texto, irmãos. Filipe, logo que ouviu o chamado de Deus, ele levantou-se e foi. Não há como ter relacionamento. Não há como nada acontecer sem não se dispor. Tem pessoas que são introvertidas, nós já conhecemos isso. Tem pessoas que chegam na igreja e elas não conversam com ninguém. Até porque elas não foram acostumadas a fazer isso. Isso já é história. Tem pessoas que não foram ensinadas a conversar. Umas só foram ensinadas a ouvir e outras só foram ensinadas a falar. Mas se você é só ensinado a falar, você só é ensinado a ouvir, você não é ensinado a fazer a relação da comunicação e nem muito menos a relação pessoal. Porque a gente que dá aula, normalmente a gente costuma falar. E quem está aprendendo costuma ouvir. E a gente não troca essa relação. A pedagogia tradicional diz que o professor detentor do conhecimento, o aluno, ele está para aprender e acabou. Mas na pedagogia nova, vamos falar um pouco disso, fala de uma relação, onde o professor ensina, o aluno recebe, o aluno aprende e repassa o professor. Um aluno aprende com outro aluno, chamado multilateral. Entre professor, aluno, professor de novo. Isso fica fazendo esse reverso diversas vezes. Aqui é uma relação, irmãos. É uma questão evangelística, mas é também educacional. Porque ali tem alguém que conhecia, que já lia, mas faltava ali entendimento sobre o assunto. Ali criou uma relação humana. Um eunuco, não pertencente à classe dos judeus, mas que observava, que lia. E aqui alguém direcionado por Deus, que vai se aproximar dele. Não há relação se alguém não se aproxima. Nós vivemos um momento da era da informação, da tecnologia,
Né? Por que eu não coloquei? Vocês vão ver que não tem muito desenho. Porque senão a pessoa vai estar mais pensando no desenho do que na outra pessoa, do que está acontecendo aqui. Porque hoje tem pessoas que fazem assim, o professor vai lá, bota um filme e deixa lá. E aquela relação de professor-aluno, aquela pergunta que às vezes o professor nem sempre quer responder, ou nem sempre sabe responder, porque ninguém sabe tudo. E aquele momento de troca de informação, alguém chega, professor, eu queria falar isso. Isso acontece na nossa vida inteira. Isso acontece na nossa casa, acontece na nossa escola, acontece no nosso trabalho. Eu agora mesmo, meu filho está internado no hospital. Então, a dificuldade da relação entre o paciente, o profissional de saúde e a gente que está lá como acompanhante, que é a família, é difícil demais. Eu falei lá no hospital, a gente aqui não está como inimigo, que a relação é difícil, porque ele é o detentor do conhecimento. E esquece que lá na ponta tem alguém que conhece, não a questão da doença tecnológica, mas a questão da vivência com o filho, ou sei lá, com quem for que tiver, viu desde criança, conhece a fisiologia da criança, conhece o jeito de lidar. E às vezes a relação é interrompida porque alguém diz que sabe mais do que o outro. Eu trabalho na área de saúde. Hoje nós trabalhamos com conhecimento popular. Às vezes a população sabe alguma coisa que nós, lá no nosso conhecimento, no estudo que nós fazemos, não conhecemos. Mas as relações são quebradas porque alguém acha que é o detentor do conhecimento. É igual nós aqui. O professor de escola dominical, na verdade, divide conhecimento. Aqui o que Felipe fez? Felipe não disse: ah, você não entende? Não, eu vou te ensinar. Você não aprendeu, né? Ah, você não conhece então a Bíblia. Você tem que vir para a minha igreja, tem que vir para a minha esposa, tem que vir para onde é que eu estou. Não, ele perguntou. Simples pergunta que criou um vínculo entre o receptor e o locutor, receptor e interlocutor, que vai ser o Espírito Santo nesse momento. Ele perguntou: entende o que lê? O que ele falou? Como eu posso entender se não tem ninguém que me explique, ninguém que me ensine? Criou a relação, criou o vínculo de relação. Aquela pergunta fez ele se sensibilizar e falou: então, vem aqui. Vocês estão entendendo isso? O que eu quero que você faça agora? Quero que você vá fazer o seguinte. Para a gente falar de relações humanas, tem que fazer uma coisa aqui muito importante. Eu fiz um curso aí sobre prevenção da dependência química e eu achei isso muito legal. Eu quero que você vá ficar de pé agora, em nome de Jesus. Talvez não dê para fazer tanto quanto eu queria, mas quando puder, você faz. Você vai dar um abraço no seu irmão. Não vai escolher não, você vai dar um abraço no seu irmão. Pelo menos uns 2 ou 3 aí, vai dar um abraço no seu irmão. Aleluia. Eu quero que os irmãos se abracem. É chamada a cultura do abraço. Você vai ver só que depois, talvez tem como você nunca abraçou aqui. Você convive com ele, mas nunca abraçou ele. Eu quero que você abrace o seu irmão. Aquele que você convive, aquele que você não convive com ele, só de vista. Abrace bastante o seu irmão. Diga para ele assim: Jesus te ama, eu também te amo. Diga para ele assim: nós entendemos o que Deus tem para nós. Diga para ele: nós entendemos o que Deus tem para nós. Porque a gente não faz isso, irmão. Abraçar bastante, é bom abraçar. É bom abraçar. Saber que temos alguém que também nos abraça. E outra coisa é difícil fazer, porque tem gente que não conhece, mas abraça um com o outro. Aleluia. E só como é que é bom abraçar? Primeira coisa que fizer no curso, você vai abraçar quem você não conhece. Cuidado, porque isso tudo, irmãos, ser espiritual é o nosso almejo, mas antes disso nós somos humanos, temos que ter relações humanas. Quem não se relaciona bem com Deus, consigo mesmo, se relaciona com outra pessoa. E nem vai se relacionar com Deus, não pode, você não consegue se dar bem, amar quem vê, mas imagina quem não vê. Esse texto aqui, eu quero deixar para vocês meditarem. Aqui é a relação. Aqui também podemos colocar dentro da escola dominical, que é a relação do professor-aluno. Né? Um aluno distante, chega de um lugar, e ao contrário, ele é que vai ao aluno. Né? Havendo uma coisa aqui que é o professor de escola dominical. Tem aluno que não vai vir nunca a você. Ele vai ficar no cantinho dele. Alguém vai até achar que ele não gosta da aula ou que não gosta do professor, não é nada disso. Às vezes ele não está. Ele precisa que alguém vá. Né? Faça como fez Felipe, irmão. Vá a pessoa. Não fique as pessoas esperando a você. Ah não, as pessoas falam dominical, eu dou aula aqui. Ah não. Se quiser, tem que vir a mim. Quem tem dúvida é que pergunte. Não é assim que a gente aprendeu na escola?
Quem tem dúvida aí ninguém fala, tá bom. Perguntar, não, falei aquela hora, agora não posso mais responder. Não é assim. A escola tradicional é assim. Quem tem dúvida aí? Quem tem dúvida, pronto. Eu estou uma coisa mecanizada, bota lá no quadro, né? E aí, não pode, agora não pode não, estou escrevendo. Aí quando vai perguntar, não, agora eu vou corrigir. Agora não pode, acabou a aula. Nós somos criados assim. A escola dominical, se eu estou dando aula, aí não vou perguntar, não pode não, agora não pode perguntar não. Tem que dar minha aula, tem 50 minutos para dar aula. Pelo amor de Deus, me interrompa, não, eu estou com o roteiro aqui. Eu escrevi esse roteiro. Eu não posso ser interrompido, eu tenho um plano de aula para executar. A gente sabe que existe um plano de aula, mas tudo vai de acordo com o aluno, não de acordo com a lição. Não temos que estudar a lição, temos que estudar a lição, mas mais ainda o aluno, para quem vão dar essa lição. Bom, vamos começar a falar então aí vocês entenderam essa relação de Filipe? Enquadra toda a nossa vida, tanto questão eclesiástica, como o Ministério da Educação está envolvido aqui, e pessoalmente também. Familiar principalmente. Escute, pergunte, questione dentro do respeito, divida o conhecimento, procure conhecimento, reconheça às vezes a falta do conhecimento, porque ninguém sabe tudo, irmão. Ninguém sabe tudo. Então, qual é a ideia da relação humana e da coisa histórica? A unidade, porque essa foto é a única que tem. É a única que tem. Porque essa construção, ela é coletiva. A relação, ela não se dá na mesma proporção. Não espere que todo mundo vai reagir do mesmo jeito. Não espere que todo mundo aprenda do mesmo jeito. Não espere que todo mundo responda a pergunta que você formulou, da resposta que você preparou. Não vai ser assim. Ninguém é igual a ninguém. Jesus tinha 12 discípulos, 12 alunos, ele era professor. Nem sempre a resposta era a mesma. Nem sempre tem gente que nem respondia e nem perguntava. Quem já ouviu aí que Bartolomeu perguntou alguma coisa ou duvidou de alguma coisa? Em compensação, nós temos um exemplo tanto de pergunta quanto de resposta, quanto de dúvida de Pedro. Talvez seja um aluno que talvez trouxe grande questionamento, mas também foi o que mais influenciou para que os outros também, e que mais ajudou o ministério de Jesus. A gente pensa que o Pedro, aquele questionador, o Senhor vai para Jerusalém, Senhor, eu estou sempre contigo, eu nunca vou te deixar. A gente se agosta muito de ter o João, que inclina a cabeça no nosso peito. Mas Pedro, ninguém gosta muito de Pedro. Pedro é questionador. Pedro quer resolver tudo do jeito dele. Eu não sei como ela na sua aula, não sei como é na sua classe, mas se você tiver você vai lidar com diferentes personalidades, então você tem que trabalhar isso. E o que é o relacionamento humano, a escola, o Ministério Educacional, é chegar à unidade, de forma que cada um tem a sua forma de aprender, mas de um assunto único. E também vários assuntos, com cada um do seu jeito, sem a gente chegar a uma unidade também, aí não vai ter evolução nenhuma no ensino. Não sei se antigamente a escola fazia, os cientistas da educação e tecnologia avaliavam pelo QI, que era o índice que avaliava a inteligência. Era feito de forma ciência matemática. Quem tinha raciocínio lógico e matemático, o QI era mais alto. E aí se descobriu que se eu for avaliar só por esse item, e as pessoas que não são tanto quanto boas em operações, álgebra, aritmética, nem muito menos raciocínio lógico, mas ela é boa, por exemplo, em artes plásticas, é boa em artesanato, é boa, por exemplo, de fazer um esporte que necessita uma carga física, um desempenho físico, um cálculo também. E eles chegam à conclusão de que a gente trabalha hoje com as multi-inteligência. Cada um tem a sua inteligência do seu jeito. Necessariamente, não precisa ser matemática e nem língua portuguesa. É claro que são essenciais para a nossa vida. Mas tem gente que faz coisa que uma pessoa que sabe sequência, sabe tudo, matemática não consegue fazer. Já ouviram falar disso, irmão? Quem já ouviu falar aqui? Então, valorize o seu aluno, valorize o professor, valorize lá na sua igreja, na sua escola dominical, na sua casa. Às vezes você tem filho e sabe. Às vezes tem um filho que ele é muito
bom para aquilo ali, mas não é para outro. Aí tem pai que não, meu filho, esse aqui não é muito bom, não, mas esse aqui. Aí você vai quebrando o relacionamento com o seu outro filho. E acaba você estagnando o conhecimento dele, de repente não era provavelmente naquele assunto, e de repente é temporário, que às vezes acontece bloqueio educacional, psicológico, emocional, pedagógico, por conta de te reprimir. A unidade do conhecimento, ela se dá assim, através de ações humanas dentro do Ministério Educacional e relação pedagógica. Por isso que eu ampliei, depois eu vou falar uma coisa mais ampliada, mais generalizada, que aí a gente atinge público de várias classes. Escola dominical, igreja, né, família, a ideia nossa também era essa, fazer isso, né? Pode mudar. Interessante que esses dias, eu fui lá internado, aí ele andava uns dias aí, estava assim meio chateado, né? Sabe como é adolescente, ele queria algumas atividades, aí a gente estava tendo algumas desavenças entre nós, falou, você tem que estudar, ao mesmo tempo que a gente cobra, também tem que dar alguma coisa para ele. Na igreja, algumas atividades que eu achava que deveriam ser feitas, às vezes não são feitas tanto quanto. E aí ele ficou meio insatisfeito um dia que ele não queria a igreja, e na outra semana, que foi essa agora, ele ficou lá internado, e na quinta-feira que eu falei para os irmãos da questão alérgica que ele teve, ele ficou querendo falar, não conseguia, retorceu toda, a boca fechou, começou a ter falta de ar, e aí ele olhou para mim, queria falar alguma coisa daí, eu também não conseguia falar, a única coisa que eu pedi aos médicos, e aí a demora, e até aplicar a medicação para fazer um antialérgico, e a única coisa que eu soube fazer foi pegar ele aqui no colo, abraçar ele, e falar, e ele não conseguia falar, ele falava, clama a Deus. E eu fui, clamei, e aí depois quando passou, e aí eu falei, tá vendo como é que Deus faz? E aí, às vezes a gente tem que, e aí aquele abraço que assim, eu dava dele, não que eu não dava sentimentalmente, sempre dei, mas a gente valoriza mais essas coisas. E aí ele entendeu isso, falei, tá vendo como é que Deus faz? Não estou dizendo que Deus colocou você no hospital aqui, não é isso, mas essas relações, às vezes, elas precisavam se estreitar mais. E hoje eu falei para ele, quando eu saí, dei um beijo nele, quer dizer, ontem à noite, eu não pude ficar lá, e assim, eu senti que ele ficou mais sensível, ele entendeu, falei, tá vendo? Porque domingo o pastor dele pregando lá, orou por ele, na segunda-feira ele internou. E filho, a gente pensa, né? Orou, mas como é que pode? Orou, ele foi segunda a ser internado, mas justamente por isso, eu creio que Deus permitiu, porque na quinta-feira eu sabia o que poderia acontecer. Vocês sabem muitos casos aí, reação alérgica, a criança morre, e o profissional, isso aconteceu, é reação do remédio. Mas Deus deu um grande livramento, e ele ficou sabendo disso porque ele viu, eu falei, quando acabou a oração no domingo, falei, meu filho, Deus tem um plano na sua vida. E adolescente assim é os altos e baixos. A gente também tem que entender isso, irmão. Tem um dia que ele vai querer fazer jejum 24 horas. Tem dia que se tu falar em jejum, ele vai lá para fora, eu quero ouvir falar. Tem dia que ele vai querer orar contigo quantas vezes você quiser. Vai ler a Bíblia, vai fazer tudo. Tem dia que ele vai chegar e vai, vamos lá ler a Bíblia. Não, eu não estou querendo não. Aí você está vendo? Já está calando. Você não está fraco. Você não está falando. Não, irmão, não faça isso com o seu filho, não faça isso com o seu aluno. Ore por ele em nome de Jesus. Porque as relações têm que se estreitar. E às vezes precisa passar por situações negativas para que a gente valorize as coisas positivas, porque é isso que acontece. Né? Tudo na vida é assim. Né? Vejam só, irmãos, o que é relações humanas? Aqui, está bem claro, é a arte de relacionamento humano que surge quando dois indivíduos se encontram. Vejam só o caso aqui, no exemplo da Bíblia. Quando Deus encontrou Eva para ser companheira de Adão, teve início o convívio entre dois. Em consequência, amor, ira, engano. Vejam só. Vejam só essa relação. Enquanto Adão estava sozinho, a relação não era completa, o relacionamento completo. Deus precisou criar ela. E aí parece que tudo ficou resolvido. Bom, tem Deus, interlocutor, tem ela, estoca com o receptor, interlocutor e vice-versa, eles se relacionam. Parece que está resolvido. Não, aí surgem outras coisas. Mas sabe o que é interessante esse texto aqui? Porque Deus vai criar, né, a primeira escola de jovens e adultos. À noite, supletivo. Na viração do dia, Deus não falava com Adão e Eva. Foi criada. Alguém acha que a escola supletiva à noite é novidade para adulto? Não é não, já existia desde o Éden.
Deus falava com eles, conversava com eles, ensinava eles, havia uma troca de relacionamento pessoal, humano. Deus falava com eles falavam com Deus, havia uma relação pedagógica espiritual, eles aprendiam. Quem quer melhor do que aprender aos pés? E ali do próprio Deus falando com eles. Era ou não era bom? Fala a verdade. Já pensou? Quando você está aqui na escola dominical, Deus está fazendo essa mesma relação. Deus está te ensinando, está te ajudando, está acomodando você, casal. Deus está falando com a gente, irmão. E aquela escola era interessante porque tinha professor, por excelência, Deus. Deus passava todas as instruções. É claro que houve a queda, mas Deus não deixou de se relacionar. Deus não deixou de ouvir aquele aluno. Deus queria ouvir da própria boca de Adão o que aconteceu. Porque a gente tem mania de se intervir e já sentenciar a pessoa sem antes ouvi-la. Você veja que quem se colocou numa situação de condenado foi o próprio Adão e Eva. Aí Deus perguntou: só quem te falou que você está falando? Quem que foi? Ele não falou. Ele não condenou ele. Quem que te falou? Às vezes é assim, a relação humana é uma relação às vezes. A gente tem que saber dividir as coisas. Não temos que negociar pecado, mas também não temos que apontar o pecado. A gente não negocia, diz, está errado, vai para o inferno. Mas diz, olha, a Bíblia diz isso. Quantos gabinetes que às vezes eu já fiz, onde a pessoa olha, pastor, eu queria que o senhor me desse um conselho. O meu conselho é esse. Pastor, mas eu não vou fazer isso não, mas o conselho é esse. Se vai fazer, outro faça. Então a gente não negocia o pecado, a gente diz o que a Bíblia diz. Se a pessoa quiser fazer do jeito, o problema é dela. Vejam só, que relação bonita, né? A troca de conhecimento, né? Deus tinha prazer, porque Deus criou o homem para que o homem tivesse prazer em Deus e que o homem também tivesse prazer em relacionar com o outro ser humano. Aí, o ser humano não vive sem conviver com o outro. Já viu a cultura que existe hoje? O camarada que tem dinheiro compra lá, vai no condomínio desse fechado, tem tudo lá dentro. Né? E ele tão fechado que o vizinho não conhece o outro. É a cultura de hoje, cada vez mais isolada, ao ponto até se falar de Deus. Isso acontece na igreja. Tem pessoas que se acham tão santa, tão separada, que Deus até se separa dela. Tem pessoas que a santidade só, ou mistério. Eu estou falando que Deus não vai. O irmão passa, nem falar com o irmão. Irmão, estou buscando o Senhor. Como se o auge de espiritualidade dele fosse tão grande que o outro irmão não chegasse. Aí, aquela cara séria, que a gente tem que ser sério? A gente pode falar uma coisa com seriedade, você precisa ser sério. Se precisar também fazer, eu estou dizendo chocarrice, é diferente. Né? Eu, por exemplo, lá na igreja, eu sou um pastor novo, não de ministério, de igreja, mas sim de idade. E eu faço a relação. E a juventude eu vejo lá do lado de cá, adolescente, e a terceira idade, claro, o pessoal na melhor idade. Não é culpa de ninguém, né? Cada um encontrou o seu espacinho. Mas a igreja não é um gueto, irmão. A igreja não é um grupo, né? Não é uma tribo, né? Apesar que ela é uma só tribo, a tribo de Judá, né? A tribo de Judá. Mas é uma igreja que precisa. A escola dominical, a vantagem da escola dominical, que ela lida com todas as faixas etárias dentro de uma escola só. Qual é a escola aí fora que lida desde do berçário até os 100 anos de idade? Qual é a escola que tem público para isso, irmão? Uma escola só. Não tem. A nossa escola dominical tem isso. A nossa igreja tem isso. Então é a cultura das facções relacionamentais. O mundo vive isso. Eu vivo com fulano porque o Beltrano ele tem condições para lidar comigo. É a época dos guetos, né? Como eu falei, eu quero um condomínio lá onde ele se isola, não conversa com ninguém, não sabe quem é o vizinho. Enquanto isso, lá no outro lugar, a pessoa se relaciona, eu fiquei lá, nós ficamos num quarto onde nós tínhamos mais 2 pessoas com a gente. Então a gente trocava as coisas, minha esposa ajudava, inclusive, irmãos, se não fosse um bom orçamento que nós tivéssemos, nós descemos para tomar café. Uma moça que estava do lado do meu filho foi que ligou para a gente, falou: seu filho está aqui. E se não tivesse relacionamento com ela? E se nós fôssemos pessoas fechadas? Se nós fôssemos pessoas, né, se nós somos cristãos, então nós só lidamos com cristãos, né? Inclusive tinha uma menina lá que era católica, estava bem lá com o negócio da Maria, e nem por isso deixei de conversar. E foi ela que nos ajudou. Naquele momento foi ela que ligou: seu filho está aqui, vamos torcendo, vem cá logo.
Quando a gente cria relações, irmãos, Deus ele cuida disso, porque Deus é o Deus de relacionamento. Desde o Éden Deus se relaciona. Deus quer se relacionar com o homem, senão não tinha criado o homem. Coloque isso assim na nossa mente, irmão. Deus quer que você se relacione. Pastor, mas o camarada é ímpio. Não estou falando relacionamento de convivência com ele, e sim de convivência. A gente convive no trabalho, na escola, com pessoas que não são cristãs. Nem por isso eu vou deixar de relacionar. Que sentido? Né? A gente tem um bom relacionamento, falar, conversar. Vocês vão ver aí, eu vou falar para vocês. Para estudar relações humanas, a fim de evitar que haja entraves ao progresso da nossa atividade, da igreja, enfim, para vivermos uma vida mais próxima do mandamento do Senhor. O que está escrito lá? Eu quero que o irmão leia para mim, João 15, versículo 12. Quem pode ler para mim? Vejam só, o princípio. Esse capítulo é o capítulo que fala da videira verdadeira. Jesus, eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz que aquele que não dá fruto ele arranca, qual é o princípio, né, básico da primeira virtude do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22? Qual é, irmão? Amor. Mas o amor, irmãos, ele não é só, né? Ele é horizontal, ele se expande. Ele também é, né, vertical em relação a Deus. Mas só existe a demonstração real desse amor vertical quando há amor horizontal, quando as pessoas se dão. Interessante, que nós estávamos lá, eu vou falar porque é mais recente. No hospital, aí chegou lá para mudar o leito. Aí tinha que a pessoa ter alta e ir para outro. Estamos tendo muitos casos de dengue lá, as pessoas estão entrando e saindo toda hora. Não tinha ninguém para ajudar. Aí chegou uma moça lá, tem que arrastar esses 2 leitos aqui, tem que levar para o quarto, não tinha ninguém. Aí eu olhei para a minha esposa e falei, vamos cair dentro, vamos ajudar. E nós pegamos ajudando. E aí de noite o administrador me chamou, porque não podia ficar mais uma pessoa lá. Eu falei para ele, olha, a gente precisa ajudar os outros, a gente não está aqui como inimigo. Eu não precisava ajudar, eu sou funcionário, mas eu me senti ali solidário. Eu falei, caramba, eu fiquei um dia e meio no local, né, precário, esperando uma vaga para o meu filho. E eu pensei, se eu não ajudar aqui, a pessoa que está ali embaixo, sabe lá Deus como que ela vai vir aqui para cima e precisa de cuidados rápidos, de internação, medicação, e que não vai ter lá embaixo na emergência. Então eu peguei, ajudei o leito, daqui a 20 minutos chegou a pessoa. Coisa que ia demorar 4 horas, demorou 20 minutos. E a moça falou, muito obrigado, senhor. Então a gente criou um vínculo lá, a minha esposa lá, nesse dia que nós vamos lá, a gente se dá para as pessoas, ajuda, informa, cobra. E aí nem sempre isso é entendido pela outra parte, né? Porque às vezes a gente quando tem a atitude de informar e falar, vai querer trabalhar o seu trabalho. Eu cheguei para a médica e falei, por que não trabalha o seu trabalho? Eu estou ajudar o seu trabalho. Porque se a gente não criar uma relação entre a gente, tripla, né? Paciente, médico e o acompanhante, não tem relação. Vai ser aquela guerra. O dia que ela entra no quarto, dá um soco, ela me dá um soco, a gente fica ali brigando, e quem sofre é o paciente, agora da igreja. A vida da pessoa está ali, né? Está precisando de ajuda. O pastor está falando, aí alguém diz, eu não vou fazer, eu não sou pastor, eu não sou de escola dominical, eu não sou de evangelismo, eu não sou de missões, eu não tenho isso a ver. Um dia o pastor convocou o evangelismo lá, aí o irmão falou assim, aí sabe que, aí eu falei assim, irmão, sabe o que dá a entender? Que as pessoas, elas não querem se relacionar. A gente tem gente que aceita Jesus e pensa que a igreja é só dele, né? Que só ele que está ali. Quando chega alguém que não é crente, as pessoas olham atravessadas, como se fosse alguém que nunca pudesse entrar, quando que na verdade Jesus criou os relacionamentos e não quebrou os relacionamentos. Passa aí para mim, por favor. Bom, quais são os tipos de relações? Aí eu falo um pouquinho, que a gente é o nosso termo, que é a comunicação interpessoal, relacionamento entre pessoas, caracterizado através dos eventos, acontecimentos. Olha lá, na escola lá, eu usei essas 2 passagens aí. Quem pode ler para mim João 11:52? É uma coisa extraordinária que mostra isso. E Atos 2:1, um irmão leia João 11:52, e o outro irmão leia Atos 2, versículo 1, por favor. E não somente pela nação, mas também. 1 João 11:52. 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 1
É que repete aqui, por favor, não é discussão do irmão, não, só para. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Está vendo? Para reunir os filhos de Deus num corpo que anda disperso. Você acha, irmãos, que nós temos essa presunção de dizer que só nós somos filhos de Deus? Eu não estou dizendo que a pessoa que está lá fora vai ser filho de Deus também. Eu estou dizendo que a oportunidade de habitar aqui também é igual. Como tem gente que está aqui dentro que às vezes nem está. Como tem outros que aqui estão que nem estão mais. O pior é os que entraram aqui, mas não estão aqui mais. Não estou dizendo assim fisicamente não, espiritualmente. Deus quer unir pessoas, porque Ele quer quebrar o relacionamento que foi criado pelo diabo, do ateísmo, de que Deus não existe, né? Do neopaganismo, onde cada um tem o seu Deus, né? Do individualismo, de cada um o seu cada um, do panteísmo, onde Deus é tudo e tudo é Deus, né? Do sincretismo, onde todo mundo reunido, de cada religião, não importa, está tudo certo, está tudo resolvido. E na verdade não é isso. Então, Atos 2:1, quem pode ler para mim? Vejam só, irmãos, ali havia uma troca de relação. São 10 dias na espera da promessa do Pai. Como deve ter sido aqueles dias, né? Um disseram, eu creio que eu estou especulando dentro do modo que não traga nenhuma heresia, não tire o conteúdo, né, do texto bíblico. Mas deve ser assim, alguém deve ter dito, tanto que a história diz que eram cerca de 500, mas só 120 permaneceram. Alguém deve dizer assim, lá no livro do diabo, esse negócio que vai acontecer, eu vou embora. Estou aqui já há 5 dias, não aconteceu nada. Não vou aguentar 10 dias não. Tem gente que não consegue ficar um dia com o outro, irmão. Eu tinha uma experiência, né? Onde nós fomos no passeio da igreja. Nós falamos que seria, não, pastor, isso aqui é meu, pelo amor de Deus. Eu não vou abrir mão, não. Eu estou cansado, eu também estou com ela nas costas, mas irmão, nós brincamos. Eu vou dormir na madeira. Aí arrumamos um lençol lá, quer dizer, aí deu uma confusão, aí tive que falar com o irmão, conversar com o irmão, né? Aí, resolvido. Olha só como é que convive é difícil, irmão. Reunidos. Quando foi no outro dia, aí na hora de jantar, a gente resolveu, cada um foi comprar alguma coisa, a gente ia reunir tudo. Só que quando eles são para comprar, um ficou numa casa e o outro estava em outra casa. E a gente ia se reunir numa casa só. Mas aí caiu um pé d'água aqui, lá em Teresópolis, chove muito. Caiu um pé d'água danada e nós ficamos sem condição. Os que estavam numa casa de baixo não tinham condição de ir na casa de cima, e vice-versa. Aí os que compravam a comida, né, ficaram com a comida. Em compensação, o pastor falou, olha, irmão, eu vou fazer aqui um negócio que eu tenho, vou fazer um churrasco. E lá eles compraram pão, queijo, para fazer pizza, essas coisas. E ficamos divididos. Quando chegou no outro dia, irmão, aí cada um deu dinheiro para comprar aquilo ali. Mas aí, como a gente não conseguiu ir lá, e comer um churrasco, ficou por igual. Aí teve irmão, aí no outro dia eles vão procurar. Ô pastor, queria que o senhor visse lá o meu dinheiro, porque sabe como é que era? Eu dei dinheiro para comer, não comi nada. Eu falei, mas irmão, os irmãos comeram queijo, essas coisas, você comeu churrasco, comida. Isso eu não deu nada para isso. E o outro lá que deu, você vai cobrar? Não, pastor, mas sabe como é que é? Justiça é justiça. Aí foi uma guerra tão grande, eu falei, irmão, nunca mais vai fazer isso, a não ser se a gente organizar. Eu falei, lidar com o povo reunido é difícil. Eu nesse dia, não tem comida para todo mundo, eu vou embora. O outro foi, eu imagino, irmão, que muitos daqueles foram embora por falta de comida, outros por falta de paciência, outros por falta de convívio. Não aconteceu. A Bíblia mostra, por que foi escrito 7 de água? Por quê? Não, essas são helenistas. Né? Vivi em outro país, apesar de ser judia, não fala mais nosso idioma, não pode ficar com a gente, deixa de servir primeiro, nós ficávamos de lado, porque eram judias, mas de outro país, e não tinham mais, elas tinham, mas mesmo assim que vivesse outro país, que foi outro país, mas estava todo mundo reunido ali. Aí fez a acepção de pessoas, deu uma confusão, teve que 7 águas, para que eles pudessem se aplicar a palavra. Você vê como é que é a unidade? Você vê como é que essa reunião é bem difícil? E precisa de quê? De humanidade. De humanidade.
né? De alguém ter que ceder alguma coisa. Veja só, a comunicação, a interpessoal é aquela que se dá pessoa em pessoa. Agora, para que a gente tenha uma comunicação interpessoal boa, temos que ter a intrapessoal. O que é intrapessoal? Está ali, ó. É a comunicação que mantemos conosco mesmo. É um diálogo interior. Pastor, mas isso é meio loucura, não é não. Não é não. Se você não consegue falar de você para Deus, e tem gente que é assim, ele fala muito bem do outro para Deus. Deus não está vendo. Eu estava orando para pegar aquele carro, mas o irmão pegou primeiro. Deus está vendo, eu estou aqui, ninguém está me vendo, Deus. Eu estou aqui, Deus, estou fazendo minha parte, ninguém vê. Deus, eu estou orando, olha lá no trabalho. Mas a gente não fala de nós mesmos para Deus. Deus, eu errei, eu falhei. Deus, eu preciso consertar. Deus, tu me conhece. Tem gente que fala dos outros, mas dele mesmo ele não fala. E quando fala, se o outro sabe, como faz o outro que diz, Senhor, sabe que eu sou igual a esse homem, eu não desdão delando, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Agora olha a situação. E a gente às vezes faz assim comigo também. Olha lá, aquele lá, ele tem tudo, eu não tenho nada. Não, irmão, deixa a vida dele. O que ele tem, sabe lá de onde é que veio. Ó. Nós sabemos de onde é que veio. Veio da onde? De Deus. Diga para o seu irmão que você tem. Você sabe de onde é que veio. Foi Deus que lhe deu. O intrapessoal é muito importante. Aquele momento de oração é o que Jesus falou. Entra no teu quarto e ora o teu Pai secreto, irmão. Se você não consegue fazer isso com Deus, não vai ser com os outros, você vai fazer. Como é? Quer ver? Leia a Bíblia aí para mim. Eu quero que você leia Lucas capítulo 15, versículos 17 e 19, rapidamente. Por favor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Essa aí foi aquela passagem de quem, irmãos? Filho pródigo. Caiu em si e disse: meu Deus, até os empregados de meu pai vão melhor do que eu. Não é possível, né? E eu vou comer isso aqui. Caiu em si. Caiu em si, ele fez uma introspectiva, fez um pensamento intrapessoal, de dentro. Ele com ele mesmo. Eu não posso. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu deixei de considerar meu pai? Por que eu negligenciei o que tinha para mim e que não soube esperar? Faça isso, irmão, na sua vida. Antes de você querer ter um relacionamento com os outros, tenha com Deus, tenha com você mesmo, né? Não, temos que ser sinceros para a gente mesmo, irmão, porque a gente nós não somos, né? Tem pessoa que não consegue fazer aquilo, mas ele quer fazer, não consegue, pede a Deus. Alguém falou aqui, né? A Bíblia diz que conhecimento a gente adquire, sabedoria a gente pede a Deus. Foi o que o apóstolo Tiago nos ensinou. Quem não tem sabedoria faz o quê? Pede a Deus. Pede a Deus. Conhecimento a gente lê, a gente estuda, a gente procura ler, mas sabedoria só Deus vai nos dar. Vejam só, porque não há como ter relacionamento interpessoal se não houver essa relação. Se você não consegue dialogar com Deus, com você mesmo, você vai dialogar com o outro. Se você não consegue nem falar para Deus das suas questões, né, dos teus erros, das suas questões que você tem, como é que você vai falar? Como é que você vai ajudar o outro? Se você não consegue nem fazer com você mesmo, né? Pode mudar. Aí eu vou falar aqui sobre os 10 mandamentos das relações humanas. E vou estar falando um texto, alguns textos que nós vamos usar. Vejam só, são coisas simples. Não precisa ser complicado. A gente não veio para complicar nada, veio para descomplicar. Relação humana é a forma de nós lidarmos de forma simples e objetiva. Você vê só, Jesus quando lidava com os apóstolos, Jesus criou mecanismos fáceis de entendimento. Por exemplo, quando Jesus queria falar sobre o reino de Deus, Jesus usou o exemplo da rede de arrasto, do joio, do trigo, né? Falou da menor semente, né? Quem lembra? Qual é a menor semente? Da mostarda. Falou da palavra do semeador. O semeador saiu a semear. Jesus falou de coisas simples. Aproximou uma criança e disse: aquela ali, essa aqui é digna. Se assemelhar essa criança, não pode entrar no reino do céu. Deus criou um diálogo, um relacionamento simples. Acolheu, foi acolhido. Mas não fala dessa relação, das relações humanas, porque isso é importante. Quer ver?
Primeiro mandamento, está escrito lá, irmãos. Fale com quem? Com as pessoas. Bom dia, boa tarde. Tem gente que é assim, né? Eu já vi isso. Tem gente que, por exemplo, eu lido com pessoa, por exemplo, agora mesmo, a mulher que trabalha comigo, ela é espírita, né? E é do baixo espiritismo, mas ela me ligou, falou: André, pode deixar que a gente está aqui preocupado com o seu filho. Eu vou deixar de relacionar com ela. Eu falei: Deus está no controle. Eu falei: mas Jesus está, meu filho está no plano de Deus, tem promessa de Deus. Ela falou: vou fazer minhas orações. Eu nem liguei. Eu falei para ela isso, e ela sabe. A gente tem uma relação boa. Eu falo para ela das coisas de Deus, ela fala para mim das coisas dela, e a gente conversa. Né? A gente tem a nossa ideologia diferente. Eu falo para ela da Bíblia, da importância da Bíblia, não da minha igreja a princípio, né? De Jesus eu falo, mas mais falo da Bíblia e de Jesus. A igreja, cada um tem o seu jeito, mas a Bíblia não tem como ela negar. A Bíblia é uma só. Então fale com pessoas, né? Fale com o seu irmão que está ao seu lado. Fale quando chegar na igreja, quando sair da igreja, conversar, procurar as pessoas, falar, irmão. Deus nos deu esse dom. Tem gente que faz, irmãos, ruídos, né? Ninguém sabe o que está fazendo. Já viu isso? Tem gente que ele parece que ele tem gente na igreja que é fera em Libras, tem que ver. Aí a ideia é essa. Aí encontra o irmão na rua. Eu já sou diferente do pastor. Eu falava para ele: pastor Morão, quando parar para conversar, é igual os tempos naquela época. Não pode ficar muito tempo, não, porque eu converso muito. Né? Então, irmão, fale com o seu irmão. Pastor, mas eu nunca ouvi. Melhor ainda, mais oportunidade de fazer. É igual o Ministério Educacional, é a mesma coisa. Tem gente que você nota que aquele aluno não fala. E já viu uma pessoa que não fala? Também tem isso. Tem pessoa que não fala. Ele só lê a lição e pronto. Ele não consegue criar um relacionamento, porque também não teve. Isso começa dentro da nossa casa. Já viu? Você não fala com o seu filho. Hoje eu estou na ideia de tecnologia que é assim: um vai para o computador, quando tem dois, outro vai para o outro. Estou falando mal da informática, mas muito boa. Aliás, eu aqui, o homem me ajudou aí. Eu fiz esse slide, o pastor, posso ajudar o senhor? Claro que o senhor pode. Eu estou falando da questão de perder esse vínculo da família estar reunida para conversar. Ó. A televisão, não é televisão do diabo não, mas tem muita programação que é do diabo. Eu estou dizendo que esse momento você tem que parar de ligar televisão, rádio, né? Internet, e sentar. Aquela conversa ao pé do rádio, como era antigamente, tem que ser feita ao pé da mesa, sentar para jantar, quando puder. Se estiver fazendo regime, você faz só no almoço, né? Ou então no final de semana, mas senta, conversa, troca diálogo, fala bastante, né? Ouve também bastante, porque nós vamos falar aí, ó. Segundo, o que está escrito ali, irmão? O que está escrito ali? Segundo mandamento: sorria para quem? Tem gente que não sorri nem dele mesmo. Eu conheço um amigo que ele olha no espelho e já fecha a cara, eu gosto de você. Eu brinco isso com ele. Ele tão difícil de lidar que com ele mesmo ele é o Miss lá, entendeu? É ranzinza. Não tem aquele desenho, é o ranzinza. Tudo ele reclama. Ele atrapalha e ignora e critica ele mesmo. Ele se fecha ele mesmo, a cara para ele mesmo. Irmão, você tem que sorrir. A cultura do sorriso é uma benção. Ó, trabalho de dependência química, volta a falar porque a gente trabalha nisso aí, é um sorriso. Se você, independente de se você não sorrir para ele acha que você está desconfiado dele, e quando a pessoa sai do centro de recuperação, ela sai descobrindo que ela tem um problema que ela precisa se abster daquela prova. Aí chega em casa, a primeira coisa que acontece: olha só, tu vai na rua, não demora não, aí você, por quê? Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Ou então chega a pessoa, fecha a cara, ninguém sorri. É a troca de sorriso que é importante. Fala isso, dá um sorriso pro seu irmão aí. Dá um sorriso para ele. Isso, sorriso aberto. Isso, aprenda a sorrir. Tem gente que é só mistério, né? Claro que eu gosto desse negócio de monte, eu gosto dessas coisas. Mas tem que sorrir, irmão. Já viu? Só de você for um monte, só de sorrir. Irmão, não vigia, o diabo está à solta. Deixa ele ficar solto. Jesus está aqui com a gente, irmão. Ele pode estar solto à vontade. Irmão, lá na igreja, por exemplo, ô pastor, eu sou vigia. Eu vigia por quê? Eu quero sorrir. Tem gente que está chorando. Eu também tem momento que eu choro, tem momento que eu vou sorrir, tem momento que eu vou ficar sério. Mas, irmão, tem que sorrir, irmão. A Bíblia diz que a nossa alegria vem do Senhor.
Porque a Bíblia, quando diz, ninguém invocar o Senhor, é o quê? Ficar de mente fechada. A minha esposa fala assim, você não fecha os olhos. Eu falo, o meu jeito é outro. Quando eu já dirijo igreja, estou lá no público, eu vou fechar os olhos, o que está acontecendo? Não posso. Eu falo isso com ela às vezes, né? Então assim, eu tenho um sujeito, sorria. É igual ter naquele aquele sorria, você está sendo filmado? Então, sorria, Jesus está filmando você. Ele está olhando você, está vendo você. E a troca de sorriso é interessante, irmão. Tem até uma experiência, uma ilustração, que um menino, ele queria ver Deus. Ele falou para ele assim, eu sou muito novo, mas se eu ver Deus agora e conhecer Deus, vai ser mais fácil a minha vida. E lá do outro lado da cidade tinha um senhor de idade. E que ele queria ver Deus, porque ele já estava na idade avançada e falou, tem que ver Deus agora, porque eu não sei meu dia de amanhã. E resolveram sair, cada um saiu do ponto da cidade e, por incrível que pareça, chegaram no mesmo lugar, numa praça bem grande. E aí um senhor de idade sentado do outro lado, ele do lado dele, resolveu sair do seu lugar e foi andando. Quando ele foi andando, ele viu o Senhor. Quando ele viu, ele olhou e aquele Senhor deu um sorriso para ele. Ele também deu um sorriso para aquele Senhor. E foi aquele alguns minutos assim, um sorriso para o outro, ninguém falou nada com o outro. E aquele menino foi embora para sua casa, aquele Senhor foi embora para sua casa. Quando ele chegou em casa, o menino falou, mãe, eu vi Deus. Hoje eu vi Deus. Eu vi aquele Senhor. Eu pensava que Deus era uma pessoa assim, nova, mas não era nada, mas também não era velha. E era simpático, e sorriu para mim. E eu olhei as coisas em volta assim, tem um tom diferente. E eu falei, agora eu posso servir a Deus, porque eu já vi Deus. E o senhor de idade chegou em casa, a mulher, agora eu posso correr, porque eu vi Deus. Eu pensava que Deus era já de muita idade, mas não era novinho. E não é que ele sorriu para mim? Ele sorriu para mim, mas o que é para você? Não falou nada, ele só sorriu. Só ficou sorrindo para mim. Mas eu contemplei que as coisas poderiam ser mudadas. Eu pensei, não, eu tenho que pensar coisas novas e tenho que lembrar das coisas também, mas tenho que pensar nas coisas novas. E eu entendi que Deus sorriu para mim. É claro que é uma ilustração, mas demonstra que às vezes num sorriso você quebra a pessoa. Num sorriso você modifica o quadro, às vezes, até na escola dominical, já viu? Tem gente que chega, aquela pessoa que sorri para ele, aí fica tudo melhor. A pessoa sente com a cara fechada assim, poxa, o que eu estou fazendo? Não fiz nada de errado. Eu estou lendo aqui, estou procurando participar da aula, e a pessoa fica de cara fechada. Isso aconteceu até com uma irmã, de oração, aquela irmã sempre sorriu para mim. Aquele dia ela chegou de rosto fechado, sentou lá, não falou com ninguém. Aí o pessoal falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí uma irmã, não sei, talvez ela fez alguma coisa errada, talvez está em pecado. Aí começou, no final, vamos orar pela irmã. Quando for orar, ela falou assim, irmão, peraí, antes de orar por mim, irmão, ora, eu estou com uma enfermidade, está me doendo muito, não estou conseguindo nem me concentrar. Aí as irmãs falam, antes de a gente orar, a gente quer pedir perdão, irmão. A gente achou que a irmã estava empurrada com a gente, queria falar com a gente, já estava sentindo dor, não podia também sorrir, né? Então aprenda isso, irmão, sorria, né? Ó, terceiro, faz o quê, irmão? Pelo nome, procure gravar o nome da pessoa, isso é muito ruim. Tem gente que está 10 anos na igreja, qual é o nome mesmo? Meu Deus, claro que você não vai saber todos os nomes daqueles mais próximos, tem que saber. Tem gente que aí vai com esposos aí, com esposos e com as esposas. Né? Tem gente que não sabe, não lembra a data de casamento, né? Nem a data de aniversário da esposa nem do esposo. Não lembra a data que se conheceu. Né? Tem gente que não lembra nem a idade do filho, às vezes esquece até o nome do filho. Incrível isso, irmão. Ó, você que é professor, lembre, procure, né, fazer uma característica do seu aluno para você descobrir o nome dele. Só em você olhar você já sabe o nome dele. É tão ruim isso. Qual é o nome mesmo? Eu quando ela aqui no seminário não dá, foram uns 60, né? Não dá para lembrar tudo, mas a teoria vai começando a encaixar. A gente vai lembrando, lá no seminário do aula, mais de 10 anos, a gente vai pegando a prática de conhecer. Então conheça o nome, chame pelo nome, se não sabe, procura saber o que é o seu nome mesmo, por favor. E procure gravar, se puder escreva o nome. Porque é tão ruim quando a pessoa, sabe, dá a entender que a pessoa não quer se relacionar. E quando a pessoa não sabe o nome, dá a entender que ela não é artificial. Não faça isso, irmão. Sabe por que Jesus? Ele disse, em meu nome, né, expulsarei demônio, farei novas línguas, se pegar uma coisa mortífera, ou se beber, não farei dano algum, em meu nome. E ele declarou o nome dele. Olha para mim. Quantos conhecem o nome de Jesus aqui? O nome de Jesus tem poder? Eu
estou dizendo que o nome do homem não tem poder não, mas o nome, irmão, tem poder de você mudar o relacionamento. Quando sabe o nome, é interessante o nome. Né? O nome, quando Deus chama pelo nome. Aleluia. Ó, quarto, o que está escrito lá? Tem gente que é assim. Um dia eu falei isso lá. Tem gente que chega na igreja, a pessoa que é convidada, né? Aí geralmente a igreja está cheia, e as pessoas estão sentadas, né? Tem gente que finge, tem gente que até finge que está glorificando o nome do Senhor só para não dar lugar. Às vezes, que custa você que já é cristão levantar um lugar para quem não é cristão? Aí tem glória, aleluia. Aí olha para o e fala, esse irmão já foi, sabe para não dar lugar. Tem um irmão com 50 anos na igreja, esse lugar sempre foi o meu. Por quê? Foi marcado lugar? Que custa dar um lugar? O outro está lá. Não, isso aqui não, irmão. Deus me colocou aqui, daqui eu não saio. Você está entendendo como é que é? E o lugar do seu irmão não tem lugar de nada, irmão. Nosso único lugar reservado é o céu para nós, irmão. Nem nada. A gente estava na igreja, estamos lá, tem um lugar nosso cativo, de repente um dia não tem mais lugar nenhum, estamos na rua. Se Deus te permitir, é claro, e se Ele permitir, porque tem coisa melhor para você. Você crê nisso? Seja prestativo. Outro dia eu estava num lugar, aí chegou uma senhora, eu vi a cena, porque assim, eu sou muito observador, irmãos. Tá? Eu vi, aquela senhora chegou apavorada a fazer um depósito do banco da filha dela, que um cheque ia bater, bateu 4 horas em ponto. Aí ela chegou, o rapaz estava lá, né? Pode passar não. Aí ela falou, mas eu tenho que fazer esse depósito, senhora de idade. Aí não pode passar não, passou do horário. Aí ela foi, viu um moço na fila buscar a coisa dela, e aí tem aquele lugar onde coloca a chave, aquelas coisas. Ela chamou o rapaz, olha, dá para fazer depósito a mim? O rapaz, não pode não. Eu falei, caramba, não pode? Nem por debaixo dali não pode. Aí eu olhei para lá, ela, o que vai fazer? Liga para a filha. E ela não sabia fazer depósito no caixa eletrônico. Aí eu até fiquei com medo de aproximar dela, achando que eu ia me aproveitar dela, falei assim, olha, se a senhora confiar em mim, a senhora pode até chamar uma pessoa. E não tinha ninguém do banco para fazer isso, né? Falei, a senhora confiar em mim, a senhora vai. Eu ajudo a senhora a fazer esse depósito. Ela olhou para mim assim, aí sentamos, a minha aliás, se aproximamos do caixa. Aí eu falei, ó, faz assim, a senhora, eu falo, a senhora digita. Eu ensino a senhora a digitar, para a senhora não achar que eu estou me aproveitando da senhora. Aí fez tudo, a senha dela, ela foi lá e digitou, não quis saber a senha dela, só expliquei como fazer. Quando a cadeira falou assim, moço, o senhor é da onde? Aí quando eu sou da terra, eu sempre falei para ela. Aí falou assim, o que o senhor é? Eu assim, eu sou evangélico. Bem que eu desconfiei do senhor, o senhor tinha um jeito diferente do senhor. Eu falei, eu sou pastor, mulher. Que é isso? O senhor tem que ir lá na minha casa. Eu tenho que agradecer. Aí eu falei, não, estou aqui com o irmão que me ajudou da igreja, me ajudou a fazer o depósito. Ela me deu, ela falou, vou me dar o seu telefone, ligar para a sua casa. Eu quero que o senhor vá lá na minha casa, lá para minha filha, lá para a minha família. Aí eu estou muito grato, olha, é difícil alguém fazer isso por mim. Nas pessoas eu fiquei com medo do senhor, eu confesso, mas depois eu vi que o senhor tinha um semblante diferente, eu resolvi confiar no senhor. Vocês viram, irmão, como é que as coisas? Eu estou chamando aqui ninguém, não, aquele momento ali, seja prestativo, né? Ajude. Esse relacionamento que Deus quer, e tem que ser, sabe aquilo ali, a pessoa, ela, e pode acreditar, ela vai falar, caramba, quem é essa pessoa? Então o que é que ela é? Olha, irmão, depois seja de novo, seja o quê? Cordial, né? Cordial para a pessoa. Tem gente que, um dia eu cheguei no ônibus, aí eu olhei o troco, falei, cara, a moça me deu um troco a mais. Aí fui lá, quando eu fui lá, aí ela me disse assim, não adianta não vem não, o senhor já tem um terceiro aqui que diz que deu troca mesmo, você tem que ficar dando troca a mais, depois eu tenho que pagar lá. Não adianta não inventa não, que eu dei o troco certinho. Eu falei, calma, eu não vim aqui cobrar o troco que só deu a menos. Eu vim falar que só deu troco a mais, que eu estou lhe devolvendo. Aí ela, gelou, moço, me desculpe, mas tem gente charlatão aqui, 71, que veio pedir sempre dinheiro. E o senhor, olha, eu nunca estou aqui nesse ônibus tempo, raramente eu vi alguém fazer isso. O senhor me desculpe, me perdoe. Eu falei, não, perdoa a senhora, Deus abençoe a senhora, está aqui o seu troco. Ela ficou sem graça. Aí quando eu fui dançar, ela ficou correndo assim, tipo assim, como se fosse uma coisa rara. Eu sei que os irmãos fazem isso, mas você está entendendo o mundo que nós vivemos? Então seja cordial. Outro, interesse, seja sinceramente pelos outros. Interessante que lá nessa semana no hospital, você escuta coisa tremenda. Aí estava vendo lá a senhora lá, que a menina, né? O que aconteceu? Ela
ela foi brincar com a outra coleguinha dela, aí o pai dela pesca, ela pegou um peixe e acho que tacou nela. Aquele peixe, não sei se é a bagre, aí a anteninha dele, que é um tipo espinhosa, entrou na criança, na cartilagem, perfurou e criou um corpo estranho. Está dentro dessa cavidade dela aqui nasal e vai ter que operar. Aí você começa a ver essa história, né? A outra, que a filha tem uma pneumonia, que está internada, então você começa a ver. Aí você começa a ver que a gente está ali e tem gente muito pior do que a gente. A gente estava nesse dia, acho que foi na quarta-feira no hospital, de repente aí uma família de escultor, que o hospital ficou sabendo, tinha sido uma família lutada, acabou de acontecer um óbito de uma criança de 1 ano e 6 meses. Então você está ali, o que você faz? Você procura se interessar. Aí a outra, o senhor faz isso, o senhor pode me ajudar a ligar, que eu não estou conseguindo ligar, faz. Então, irmão, faça isso, se interesse pela causa dos outros. É que você tem a sua causa também. Mas ajudar, a escola dominical é isso, é valorizar a outra pessoa, ajudar. Então, você está entendendo? A nossa vida é igual à parábola do semeador. Tem pessoas que conseguiram, irmãos, receber a palavra, conseguiram se desviar dos corvos, conseguiram passar pelos pedregais, conseguiram passar pelos espinhos e chegaram até a terra boa. Mas tem gente que está lá, irmão. O novo convertido da vida de Jesus tem os corvos. Como ensinar eles a fugirem dos corvos? Se a gente não fizer isso, porque nós passamos por isso, só ensina quem já passou por aquilo. Só faz, irmão, quem já fez. Ninguém pode fazer uma coisa que já nunca fez, irmão. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Ninguém pode falar de relacionamento se não vive ele. Se relaciona com as pessoas da sua escola dominical, da sua casa, da sua igreja, né? Faça isso, interesse. Tem gente que não se interessa. Pessoal, o que está acontecendo? Não procura saber. Né? Vai lá no rol de membro, não está mais aqui na escola dominical. Procure saber da pessoa. Seja generoso ao elogiar e cauteloso ao criticar. A gente tem que elogiar, mas cauteloso ao criticar. Né? Outro, saiba considerar os sentimentos dos outros. Tem pessoas, irmão, cada um reage de um jeito. Pensa nisso. Tem pessoas que você fala uma coisa, ela nem está aí. Mas não é porque ela não está aí porque é por mal, não. É porque ela não foi ensinada a ser mais perceber as coisas mais do que a outra. Realmente as mulheres são assim, né? São mais sentimentais. Mas quem disse que o homem não chora? Se Jesus chorou, quem somos nós para também não chorar? Um dia eu lembro, a minha esposa, quando aconteceu isso com meu filho, ela saiu para o lado, cheio de médico em volta, tentando balão de gás, de oxigênio, e eu fiquei estarrecido e queria agir, minha esposa só chorava. Eu falei, meu Deus, nem chorar eu posso. E quando eu agarrei ele, que abracei, comecei a orar, e a médica, a gente tinha uma médica do nada lá, foi isso com o pastor Vladimir, e ela veio e falou, não, você tem que fazer essa medicação e essa, e as outras lá. E elas viram apavoradas com a situação, porque nem elas também sabiam o que ia fazer. Aí sim, irmãos, a lágrima veio, aí foi o momento de chorar. Eu abracei meu filho, a única coisa que eu fiz foi chorar e clamar. Então a gente tem essas coisas, né? Então a gente tem que saber considerar o sentimento. E aí toda a equipe parou, porque já tinha feito a sua parte, e eu falei, agora Deus vai fazer a parte dele. Não desconsiderei em nenhum momento, nenhum profissionalismo de ninguém, mas eu sabia que o sentimento a gente tem que lidar, e a gente tem que saber isso. Tem pessoas, por exemplo, que vêm à igreja, que elas parece que elas não choram às vezes, porque elas nunca aprenderam a chorar, porque elas estão tão envolvidas com as práticas mundanas, que elas se tornaram insensíveis. E em compensação tem cristão que aceitou Jesus, veio para a igreja, homem espiritual, mas de repente a sua mente está cauterizada, ele perdeu esse momento de prantear, de sentir as coisas de Deus. Sinta as coisas de Deus, tenha prazer em ver a pessoa, em saber da outra pessoa o que está acontecendo, né? Procure, né? Preocupe-se com a opinião dos outros, não para a gente falar mal ou para questionar, não. A gente tem que se preocupar. O bom líder, ele faz isso. A escola dominical é assim, irmão. É uma escola que você constantemente se reunir a avaliar o que está sendo feito. Professor, aluno, com a nossa relação, né? Com a nossa preocupação. Nós estamos preocupados de verdade? Ou só estamos ali para cumprir o nosso papel? Jesus se preocupou, por exemplo, deixou a 99 foi atrás de uma. Tem igrejas hoje que lembram das 99 e nunca vão se lembrar da uma, sabe lá quando, né? Tem pessoas que não entendem essas coisas, dificilmente se relacionam. Procure apresentar um excelente trabalho. A gente precisa ter um trabalho bom, porque estão fazendo o melhor para o Senhor. Essas são os 10 mandamentos da raça humana.
falar, né? Sorrir, chamar, seja, interessar-se, saber, precisamos saber. Olha, na verdade, a construção do conhecimento, da relação, se dá quando a gente se aproxima um do outro. Jesus, quando se aproximou da mulher pecadora, ou melhor, ela se aproximou dele, Jesus se voltou para ela e disse uma palavra que vai libertar ela de tudo aquilo, mais do que ser apedrejada. O pior não era nem ser apedrejada, o pior é aquele sentimento, né, de condenação, sabendo que alguns até tinham participado daquela relação com ela. Isso que era maravilhoso. Pode mudar, por favor. Agora, vamos falar da comunicação, porque é importante na relação, né? Qual é o segredo, né? O segredo das relações humanas é a comunicação. Mas como que se dá isso? Vamos ver. Primeiro, olha lá, direto, né? Olha lá, procura falar frases simples, indo direto ao assunto, não fica enrolando. Tem pessoas que ele vai falar uma coisa, ele fica tentando enrolar, né? Isso acontece muito na linguagem médica, né? Vai falar, olha, essa questão aqui, né, do intrólito, da possibilidade, né, da questão tal, caramba, a gente quer saber na prática o que significa, né? É a mesma coisa, a pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, aí vai lá, o pessoal, olha, nessa noite, eu quero que você hoje chegue aqui e você reconheça, né, o beneplácito de Deus, você aceite a expiação de Deus, a redenção, né, e você entenda que você hoje vai participar do batismo da infusão do Espírito Santo para você receber os dons espirituais e a partir daquele momento você vai ser colocado no dentro da regeneração para ser aspergido com o sangue de Jesus, para você naquele dia receber o corpo glorificado. A pessoa olha, aí eu faço lá na igreja, não, assim eu não quero não, desse jeito não, porque a pessoa não entendeu nada. Beneplácito, eu não sei lá, aí o meu menino foi na igreja assim, aí falou, eu sabia, esse negócio de igreja é difícil, a gente não entende nada, né? Eu aceitei Jesus, quando eu fui ler a genealogia de Mateus, eu falei, cara, eu sabia que esse negócio é só nome, por que tanto nome? Não podia facilitar pra gente, né? Depois eu fui entender. Então, irmão, fale coisas simples, né? Tem pessoas, como é que é? Tem pessoas que dizem, vamos se posicionar em genoflex. Alguém sabe o que é genoflex, irmão? Quem sabe o que é genoflex? Genoflex, geno é de joelho. Flex, flexionar, orar, dobrar joelho. Porque eu falo, vamos dobrar os joelhos nessa noite aqui, né? Ou então meus príncipes, minhas princesas, meus prediletos, né? No sacrosanto nome do Senhor. Eu sei que é bonito isso, que a gente fala assim, esse homem prega, isso aí é terrível. Não, fala uma coisa simples, irmão. Nossa, meu Jesus está aqui, Ele vai te abençoar, Ele está aqui nessa manhã, não é isso, irmão? Ele quer se relacionar com você, Ele quer quebrar as questões que nos impedem de chegar a Deus, seus paradigmas. Para que falar difícil? Claro que tem hora que a gente tem que ter um termo, e a Bíblia tem muitos termos difíceis, mas por que nós não vamos simplificar eles? O Evangelho já estão questionando, se a gente quer tornar ele mais difícil ainda, porque é a gente que torna difícil. O Evangelho é muito simples, irmão. A gente que torna difícil. Então, a primeira coisa da comunicação, torne a coisa simples. Segundo, né? Desembaraçado, leve, sem palavras difíceis ou gias. É claro que eu estou com adolescente, a gente, né? Quando meu filho, ele fala para mim, uma coisa que ele fala, quando ele fala, ele escuta lá, fala assim, como é que ele fala para mim? Pai, é nós, liga comigo, é nós, minha filha, essas coisas. Quem a gente lida com adolescente acaba falando, né? Claro que isso às vezes, dependendo do público-alvo, a gente usa, né? Mas às vezes não é legal fazer isso. Mas às vezes, pelo público que a gente tem que valorizar nosso linguajar evangélico e teológico. Mas às vezes você tem que simplificar isso. Porque se a gente não está aqui no fórum acadêmico, né? Teológico, se tivesse, mesmo assim não teria necessidade de fazer isso. Agora vamos lá, outro, bota aí para mim. Equilibrado, procure ouvir tanto quanto falar e não interrompa a conversa dos outros. Eu gostaria de fazer isso aqui, ouvir, né, falar o tanto quanto ouvir, mas não dá, a gente está fazendo essa troca aí. Mas eu queria agora, irmãos, falar, então só, seja equilibrado, equilibre as coisas. Eu gosto de escola dominical. Você é o professor,
procure saber do seu aluno. Eu sei que você tem uma aula para cumprir, mas mesmo assim, irmão, ouça ele, né? Em nome de Jesus, ouça ele em nome de Jesus. Vamos lá. Adequado. Procure não agredir os sentimentos ou opiniões divergentes. Às vezes, por exemplo, quem aqui já não viu isso? Às vezes nós estamos na escola dominical, no Ministério de Ensinar, recebemos pessoas não evangélicas, que é coisa rara na escola dominical. E às vezes nós estamos aqui, irmãos, estamos aqui, você sabe, né? Tem gente até que chega a fazer isso, né? Você sabe que a palavra de Deus diz: não podemos adorar ídolos, não temos que venerar ninguém, nem estamos aqui. Aí começa a falar daquelas religiões e as pessoas estão ali, né? As pessoas estão ali, culto ao ar livre, a pessoa vai lá. Quantos nessa noite querem aceitar? Daí assim, eu saúdo da igreja com a paz do Senhor e uma forma de salvação do seu caramba. Mas quem não pode ter a paz de Jesus, não? Porque parece que fica diferente. Os ímpios, né? A pessoa queria uma palavra forte, né, irmão? Tem uma vez que estava no meu ar livre, aí o cara falou assim: não, e tem pessoas que são ignorantes ao Evangelho. Aí o moço do meu lado falou assim: olha, se ele falar mais uma vez de ignorante, a gente vai ser ignorante mesmo. Vocês entenderam? Ignorante para nós, a gente tem que ter a pessoa que não conhece. Mas lá no mundo, ignorante é aquela pessoa, né? que é violenta, né? Que briga, que faz. Tem que saber falar isso, né? Pense nisso. Calma, ritmo de voz pausado, às vezes não consigo fazer, e volume médio. Às vezes eu começo a falar, minha esposa que estava lá conversando com o médico, ela: calma, André, mas o tom de voz é esse. Mas é bom a gente fazer um tom mais baixo, mais tranquilo, porque a comunicação tem que se dar livre. Qualquer ruído que possa impedir. Quer ver? Tenta você falar com alto. Tenta você, pessoas falando ao mesmo tempo. Não consegue. Quer ver? Existe técnica pedagógica que é assim: a pessoa está falando alto, aí você vai falar baixo. Aí, quando você está falando baixo, aí todo mundo fala baixo. Receptivo. Aceite objeções, procurando descobrir quais são os motivos para a taxa. Às vezes tem objeções. Olha, não concordo com isso não. Por quê? Porque por causa disso e disso. Isso é importante no relacionamento. Aceitar opiniões é importante. Ninguém tem detentor da verdade e nem de todo saber. Né? Pode mudar. Pode mudar. Assim, positivo. Expresse algo que beneficie o receptor da mensagem, o ouvinte. Porque, quer ver? Você faz uma pergunta à pessoa, aí a pessoa responde: não é isso não. Você: também não é isso não. Não. Aí, o que é então? É só o que você fala, professor? Olha, irmão, é isso aqui, mas vamos melhorar aí. Quem pode ajudar? Isso é bom, porque vocês são professores, façam isso, não desconsiderem nada que eu vou falar, porque ele está ali para aprender. E de vez em quando ele aprende, e até mais do que a gente que está ensinando. Ações negativas, irmãos. Comodismo. Torna tudo morno, sem sal. Tem pessoas que estão tão acomodadas que eles não fazem coisa de escola dominical, aquela coisa rotineira. Um dia eu falei na classe: não, vamos fazer um dia um passeio aqui, pegar as classes jovens e adolescentes, vamos para uma montanha. Aí, não, pastor, tem que ver esse negócio, sabe como é que é? Falei: quem entende? Vai fazer escola dominical na montanha, qual o problema? Não, pastor, que isso? Nossa. Um dia a gente pede permissão, o seu superintendente lá te comunica, faz uma coisa à parte. Por que não faz no dia de sábado? Por que não? Porque sabe como é que é, né? Estamos acomodados. Julgamento destrói imediatamente qualquer relacionamento. No relacionamento, quando há esse julgamento, lá um dia eu falar, queria ter um culto lá em casa, falei com a irmã: vamos fazer um culto diferente. Eu vou montar uns papeizinhos, cada um vai colocar o seu nome. E eu vou falar dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Cada um vai escolher um dom espiritual e um dom ministerial e vamos conversar sobre isso. Isso vai ser o culto de casa. Aí, temos que ver isso aí. Temos que ver isso aí, porque o culto é desse jeito, aí vai ter que conversar. Eu vou conversar com mais 5 pessoas para poder chegar finalmente. Aí falou: não pode fazer. Mas já virou meio atravessado. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou falar da Bíblia. Eu sei que tudo foi tão bom que depois de repercutir, não pôde mais fazer. Mas tudo bem, que aí foi feito. Não importa. Por que não fazer diferente? Porque tem que fazer tudo igual, irmão. Não, mas aqui tem coisa que na igreja a gente tem uma ordem, tem uma liturgia, mas tem coisa que a gente pode fazer de um modo, fazer aquilo ser espiritual, mas de forma diferente, né? Jesus se assentava. Você pensa o quê? Que era formal para todos aqui? Como não era hoje ali no Getsemane? Como não era? É tudo formal?
Né? Como que era, irmão? Quando, né, pessoas com poltrona, tudo direitinho, era assim? Não era. Jesus se assentava ali no meio dos 12 e pronto. Irritação, transfere a carga de algum errado para outra pessoa. De uma carga de algo errado para outra pessoa. Às vezes a pessoa se irrita, não é com aquela pessoa, mas ele acaba transferindo para outra. Ele está passando esse problema, sofreu alguma coisa, ele fica descontando o outro. É melhor ser neutro. Não faça nada disso, né? Isso acaba com qualquer relacionamento. Seja familiar, seja conjugal, seja na igreja, seja na escola dominical. Irritação só transfere ira, ódio, rancor, e aí quebra-se todo o relacionamento. Leviandade, né? Leviandade. Desconsidere que os outros têm sentimento de preocupação. A pessoa não considera. Ninguém é perfeito. Ninguém está no processo de santificação. É claro que tem coisa que não dá para passar, coisa que tem que ter um agravo, mas tem coisa, irmão, que a gente consegue trabalhar isso. Na escola dominical é bom porque trabalha o caráter do cristão, né? Mentira, acaba com a confiança entre duas pessoas. Se houver mentira, irmão, acaba tudo, a gente sabe disso, né? O diabo tem feito isso, né? A vida pessoal, não, eu não fui. Quer ver? Faz evangelismo só na igreja. Irmão, não vai dar não, porque hoje tem uma obra lá em casa, você sabe como é que é, o diabo está furioso lá em casa, tem que acabar aquela obra. Não, pastor, sabe o que é? Uma dor assim nas costas, mas é que a pessoa vai se curvar. O pastor está dando aqui, sabe como é que é? Irmão, vai ter uma punição de graça, vai ter um dizendo, oh, aleluia, está todo mundo lá. Sabe como é que é? Crítica, né? Forma uma muralha da China, do relacionamento. Então, irmão, por que a pessoa, por que não receber a crítica dele, seja respeitosa? Ah, pastor, mas não existe crítica construtiva, só destrutiva. Claro que existe. Não dá um fundamento, não dá um embasamento, não dá realmente uma soma, porque a gente não critica pessoas, a gente critica às vezes um método, um sistema, que pode ser melhorado. Quando há alguma coisa para acrescentar e para melhorar de verdade, por que não? Eu sou aberto a crítica. Pastor, você podia ter feito isso? Claro que podia ter feito. Vamos fazer da próxima vez. Né? Aceitação, né? Essas são relações positivas. Né? Compreende as pessoas que são falhas, que precisam de ajuda. Então você tem que aceitar. Às vezes você errou. O professor às vezes errou. O superintendente às vezes errou. Né? O pastor às vezes errou. Ninguém é perfeito. Né? Essas são as soluções da comunicação. Irmão, desculpa, não é que ele está falando alguma coisa? Não é isso não, tá? Você me perdoe em nome de Jesus. Por que não vai fazer isso, né? Ouvir, ação positiva de ouvir, ouça, escute, antes de falar qualquer coisa, escute. Procure saber, deixa a pessoa falar. Daqui a determinado momento, ali vai aparecer uma frase que vai mudar tudo o que estava acontecendo antes, né? E a comunicação vai ser estabelecida. Paciência, temos que ter paciência, irmão. Às vezes é difícil isso, né? Daí seja talvez a nossa situação hoje que nós vivemos. A falta de paciência. No mundo tudo é rápido, é a velocidade, como na verdade vendo uma banda larga no sentido assim de relacionamento. Tudo tem que ser rápido. E quem está encadiscado sofre com isso, né? Mas em nome de Jesus, a igreja tem aquele relacionamento de escada, bem tranquilo. Tem coisa que tem que ser rápido, mas tem coisa que não precisa ser rápido. Por exemplo, vim à igreja. Tem gente que não converteu em Jesus, a pessoa quer que amanhã esteja na escola dominical. Na minha igreja é assim. Nós temos 4 igrejas na escola do apóstolo, claro, não visita. Se o crente que é crente, às vezes vem para a escola dominical, você quer que a pessoa de São Jesus, na semana passada, teve na escola dominical ali, no domingo que vem, pode acontecer. Mas se a gente não for lá trabalhar isso, não vai vir não. Lembra da palavra do semeador. Os corpos estão lá. Quem é que vai lá dizer? Sai daí. Não é isso que acontece? Vamos lá. Elogiar. Auxiliando nos laços de simpatia mútua. Então elogiar é bom. Ó, legal que você fez, isso é importante. Continue fazendo assim, não é dizer que ele, você é santo, poderoso, extraordinário. Não é nada disso, né? Não é nada disso. Interessar-se, mostrar a outra pessoa que ela pode contar conosco. Irmão, se você sabe, irmão, você pode, irmão. Por exemplo, eu fui assim, aceitei Jesus em 16 de abril de 88, na Assembleia de Deus da Penha, hoje agora outro nome. Fui batizado no mesmo ano, em dezembro de 88. Quando foi lá no mês de fevereiro de 89, eu estava na escola dominical, eu sempre fui aluno, e a irmã falou assim, irmãos, hoje nós temos uma novidade aqui. Tem um aluno aqui que vai ser professor. Aí eu falei, puxa, legal.
Aí ela chegou, aí eu falei, quem é esse professor? Aí ela falou assim, vou falar. É você, André. Eu falei, eu? Mas eu cheguei na igreja hoje, não, mas você vai ser o professor de favor. Mas eu não sou capaz. Aí tem os irmãos, mas chegou onde? Não sabe nada. Só que quando eu aceitei Jesus, eu tive assim um privilégio. Alguém aqui mais antigo sabe, né? Mas a primeira Bíblia de estudo do Brasil é a Bíblia do Scofield. Quem aqui já ouviu falar dessa Bíblia? Inclusive ela foi reeditada, tem um errozinho lá, o rodapé é consertado, tá? Uma Bíblia está sendo reeditada. E eu lia muito essa Bíblia, então eu tinha um seminário assim em casa. Eu fiquei desempregado, eu já murmurei, mas você tem Jesus, fiquei desempregado? 6 meses, então eu fiquei estudando aquela Bíblia, eu tinha livro, estudava sozinho. Eu não sabia o motivo, mas depois eu fui entender. Então com 11 meses eu fui professor de escola dominical. Eu não me achava capaz não. Eu não me achava capaz, que eu não podia. Se você acha hoje que você não pode, Deus está dizendo para você hoje que você pode sim. E que Deus vai te usar muito. Não fica esse negócio, mas eu não consigo. Vai conseguir sim em nome de Jesus. Decrete na sua vida. E se você hoje, você quer, Ele vai te dar sim. Se você está pedindo, Ele vai te dar. Sorria. E o sorriso é muito importante. Pode mudar aí. Bom, vou falar rapidamente sobre isso, porque o meu assunto era mais ensinamento, sobre a relação pedagógica. O que é importante? Porque uma está ligada à outra. É a técnica e o conhecimento aliado à relação humana, a pessoas, a seres humanos. Pode mandar essa parte aí. Essa relação, pode mudar. Quero mostrar isso aqui. Essas comparações aqui das escolas. Eu creio, irmãos, que a nossa escola dominical você vai passar de um modo geral, você faz uma reforma. Eu creio nisso. Não o nosso instrumento de livro-texto, que é a Bíblia. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Nem é o nosso ensinamento que tem que ser ortodoxo, principalmente os de hoje, tem que ser conservadores, sim. Mas eu estou falando do contexto geral, da forma como isso é feito. Por exemplo, eu coloquei aqui a escola tradicional, excesso de diretividade, professor distante do aluno. Quer dizer o seguinte, essa relação tem que se estreitar cada vez mais. Na escola nova, o aluno é o centro, ele é crítico e é participativo. Então as ações são a partir do aluno. Não estou falando da organização, mas sim do que vai acontecer naquele período. Então as lições, toda a aula tem que ser, o aluno tem que ser o aluno, mas tem que ser direcionado em função do aluno. O que é o melhor para o aluno? O que é o melhor para ele aprender? O que isso aqui, de repente, nessa lição, o foco seria melhor? Na semana passada, não temos essa lição, vimos que a dificuldade ou a facilidade é essa, ou a dificuldade é essa. Isso é importante, porque essas relações, às vezes, humanas, se refletem no pedagógico dentro do Ministério Educacional. Às vezes você se dá muito bem com a pessoa, mas quando relacionamento fora da aula, quando você chega para a aula, e outra coisa que eu vejo nas nossas igrejas, não podemos confundir. Tem pessoas que têm ministério, são obreiros da casa do Senhor, mas nem sempre tem o ministério do ensino, a não ser o presbítero. Não estou dizendo que todo professor tem que ser obreiro, mas todo obreiro deveria ser professor. Mas temos professores que às vezes não são obreiros, e em nossas igrejas, da Assembleia de Deus, a gente junta a escola dominical com o culto. Então, às vezes o professor ele confunde aula com pregação. Isso é ruim. Esse relacionamento, a pessoa espera um ensino, alguma coisa que ele possa participar. E às vezes a pessoa acaba fazendo da aula uma preleção, ou da aula um testemunho. E aí é dificultoso porque a interação é demorada, é lenta, é difícil de se dar. Então isso não pode ser confundido. Então o aluno é o centro de tudo. Todo trabalho tem que ser feito em torno do aluno. Às vezes tem lições de algumas, por exemplo, que é da CPD ou de outras, que são difíceis. Não estou dizendo que o que foi formatado não é ruim, mas às vezes lá dentro da sua classe, você sabe que aquilo ali às vezes é muito difícil para aquele curso. Então você pode adequar, não é mudar a revista, e sim mudar a forma de dar aquele conteúdo. Isso é importante saber, Professor, então a relação da escola é uma escola que ela direciona as ações. A escola dá, se quiser aprender, se não quiser, acabou. Eu acho que isso nós temos que rever. Professor, escola tradicional, o professor detém conhecimento para depositar no aluno. É o que o
Paulo Freire fala, é a pedagogia, depósito bancário, vai lá e coloca tudo no aluno e acabou. Já a escola nova não, o professor facilitador do aprendizado, porque nós somos facilitadores, não podemos ser dificultadores, não somos exclusividade nossa. O ministério de Jesus foi simples. Jesus pregava enquanto ensinava, ensinava enquanto pregava. Ele ensinava na escola parentética. Que escola era essa? Ele ensinava daquilo que ele via e que ele sabia. Então ele pegava aquilo ali e repartia para os discípulos. Ora ele falava da semente de mostarda, ora falava do joio, ora falava do trigo, do pão, ora falava dos corvos, falava dos espinhos, falava dos pedregais, quer dizer, coisa que já estava comum no meio deles. Nós temos que usar o ambiente, até a menina está dando aula lá, ela vai falar sobre isso, coisas que tem a nossa mão que nós podemos utilizar. Não precisa tanta tecnologia para ensinar, precisa temor de Deus, conhecimento da Bíblia e disposição para repartir isso aí. E nessa escola também o aluno, na escola tradicional, o aluno é um indivíduo passivo, isolado do texto, do seu contexto sociocultural, sócio-histórico. Quer dizer, o aluno ele é enrijecido, parado, não fala nada, ele não pode fazer nada, porque nem ele mesmo tem capacidade. Não foi ensinado ele a pensar, e sim a aprender, aprender e aprender. E na verdade, o aluno, na escola nova, é sujeito ativo, dinâmico. Valorizar o céu. O que significa isso? Valoriza o que ele fala, o que ele diz. Isso é importante, irmão. Na igreja, às vezes o estilo de aula que se dá, a formatação, só atrai as pessoas. Tem igrejas que vivem hoje, na história da educação, um modelo ainda, naquele tempo ainda, de predomínio católico, onde lá tinha uma escola só para homens, uma escola só para mulheres. E a gente tem que interagir isso, irmão. Uma escola daquele tempo, onde o aluno não podia falar nada, não podia dizer nada. E quando ele falava, ainda recebia aquela regra grandona. E a igreja não deve ser isso. A escola deve ser uma coisa interativa, participativa, todo mundo falando. Pastor, mas não consigo dar lição. Não importa, irmão. Você pegou os temas, dividiu, eles bateram, falaram. Isso é importante, isso vale mais do que formatar alguma coisa e ficar falando toda a vida, como eu estou fazendo aqui agora. Queria fazer diferente, Pode mudar. Bom, isso aí eu vou só falar rápido. Quais são os objetivos educacionais? Eu queria falar sobre isso aí. Então, ele ia fazer o quê? No caso lá fora, é atingir conceito social, cultural, cognitivo, desenvolver intelectual, mas na igreja não. Na igreja é caráter, caráter cristão. Está faltando nas pessoas é caráter. Coisa que eles não tem aqui não. No mundo nós vivemos falta de caráter. Quando você chega para a igreja, o poder de Deus é importante. Meu Deus, como é importante na vida do cristão, são os nós pentecostais. Mas o fruto também é muito importante na vida do cristão. Então o objetivo da escola dominical é esse. É trazer para nós, o grupo social existente, produzir objetivos gerais. Todos os objetivos. São mestre precisa para o aluno no âmbito do sistema educacional. Aí ele fala de várias aqui. Professor com planejamento. Qual é o planejamento de curso dentro da escola dominical? Ensinar ele a crer na palavra de Deus, a ser praticante da palavra de Deus, a ser ouvinte da palavra de Deus, a ser disseminador da palavra de Deus, a ser propagador da palavra de Deus, a ser pessoa que conhece e vive a palavra de Deus. Desvio específico. Refere-se ao comportamento, fala sobre esperar, refere-se ao esperado em termos de particularização, sobre a compreensão da matéria. O que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia é um livro de Deus para nós. Então é o livro, o texto mais importante que existe e que precisamos saber. Pode mudar. Aí eu falo dos métodos, eu vou até falar, eu já até falei muito dele, eu queria que você pulasse aí, pode pular, para gente terminar, pode pular. Bom, o que é ensinar? Ensinar não é só transmitir conhecimento. Ensinar não é só transferir, fazer um download da cabeça da pessoa. Não é isso? Download daquilo que transfere. Pega lá e transfere. Não, é mais do que isso. Na verdade, ensinar é pensar, estimular a pessoa a pensar. Por exemplo, quer ver, irmão? Por que Jesus frisou tantas vezes o amor ao próximo? Por quê, irmão? Me diga. Por quê? Ele falou tantas vezes isso. Fala. Aproxima. Ele atrai.
ele aprecia-se, o relacionamento, aproxima-se das pessoas. João disse que ele amou o mundo de tal maneira. O amor é tudo, irmão. Sem o amor a gente não faz nada. Por isso que Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios 13 falando sobre isso. Interessante que na igreja de Corinto, se você for ver, lá havia os dons espirituais. E Paulo só ensinou eles a administrar aquilo ali. Interessante que entre os dons espirituais, os 9 de Coríntios capítulo 12, e o dom da excelência, que é Coríntios capítulo 14, que é a profecia, existe 13 no meio, justamente, não só numericamente falando, mas sim o dom maior, que é o amor. Porque ele que regulamentariza os dois, tanto os dons espirituais como o dom da excelência, que é a profecia. Não adianta profetizar se não há amor pelaquilo que eu estou fazendo, ou fazer se não há amor. E aí você vê que é com amor ensinar as pessoas. É tão bom quando você vê uma pessoa, poxa, aprendi, né, convivi com aquela pessoa, né, eu tive um professor na escola dominical, foi muito bom, foi a minha mãe na fé, hoje eu fui a pastora, fiz questão que ela cantasse no meu casamento também. No meu casamento cantou, e na minha ordenação a pastor também, fiz questão disso, disse para ela. Ela falou, poxa, mas eu não te ensinei, me ensinou sim. Me ensinou a amar as pessoas, de viver o evangelho, a sua simplicidade de muita coisa. Então ensinar isso é trocar, é dividir, é facilitar, é contribuir, é valorizar o conhecimento de cada um, porque a gente junto, a gente pensa melhor. Sozinho a gente não faz nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quem faz sem Jesus aqui, irmãos? Agora, quem faz com Jesus na vida? Levanta a mão. Só Jesus vai fazer. Bom, pode mudar aí. Aí eu vou pular isso aí. Pode pular isso aí também. Aí eu pergunto, só você viu que eu quero fechar esse assunto? Porque se a gente fosse, o relacionamento também, ele passa por isso. O aluno professor planejamento. O que, como, quando, quem, recurso. Então você vai fazer o quê? A gente pega, por exemplo, a revista e diz, o que eu vou fazer aqui? As fases etárias contam. Às vezes os adolescentes não podem ter que fazer alguma coisa que mostre para fazer exemplo, que faça eles lerem, que faça eles participarem, falarem, pesquisarem, fazer assunto, ainda mais que gosta de internet, fazer assunto de internet, de jornal. Né? Então se a gente fala isso na questão da pesquisa. Porque, na verdade, a educação é feita assim. Tem 3 coisas importantes no planejamento, tem que saber. O conceitual, o procedimental e o atitudinal. Ou seja, o que nós vamos fazer, como vamos fazer, né? E aonde nós vamos fazer. Pensa nisso. Às vezes a escola dominical é assim, a gente dá aula e tal, e aí, o que vamos fazer? Às vezes é necessário você sair daquele dia a dia e fazer alguma coisa diferente daquilo ali. Né? Então por quê? Por que nós vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Quando vamos fazer isso? Quem vai fazer a atividade? E recursos, qual recurso vamos usar? Qual hoje aqui?